Graça, a paz e o amor de Cristo Jesus sejam com cada um de vós. Hoje, 25 de março de 2025. Vamos orar? Antes de orar, vou ler alguns versículos. No livro de Gênesis, no capítulo 4, ainda falando de Caim. Vou ler a partir do 8, mas vou ler só até o 10. E falou Caim com seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Hoje eu quero que você compreenda uma situação, meu irmão, minha irmã, que independente do que fizermos com o nosso irmão, somos guardador deles. Aqui Caim responde para Deus que não era guardador de Abel, mas porque ele o havia matado, por isso ele não queria ser responsável por cuidar, por guardar seu irmão, porque ele já o havia matado. Mas lembre-se, irmão, quando nós matamos nosso irmão, quando não o guardamos, duas coisas Deus nos chamou para, aliás, uma coisa, para guardar nossos irmãos, e a outra, o que acontece quando o matamos? E como guardamos o nosso irmão? De que maneira? Eu não vou estar 24 horas com os irmãos, mas eu posso guardá-los em oração, em intercessão e ação de graça, agradecendo pela vida de cada um, pela maneira de andar com Deus de cada um, pelas qualidades que cada um tem, que são peculiares, únicas de cada um. Essa é a maneira de guardarmos uns aos outros, de orarmos, intercedermos, clamarmos uns pelos outros. É assim que somos o guardador dos irmãos. Caim não quis isso. Caim não quis guardar seu irmão Abel e, pelo contrário, se tornou assassino do seu irmão. Primeiro homicídio na terra. Caim, primeiro homicida. Por isso, meu irmão, minha irmã, hoje eu te convido para você meditar nessa situação caótica, feia, horrível, um irmão matar o outro. Mas, acima de tudo, porque o sangue de Abel clamou a Deus por vingança, e Deus veio tirar ali. E lá em Hebreus 11 fala que o sangue de Abel ainda testemunha dele até hoje, ainda fala dele, ainda dá testemunho de Abel. Por quê? Porque ele foi fiel, porque ele agiu. Em Hebreus 11, versículo 4, pela fé Abel ofereceu a Deus melhor sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé de Abel, até hoje ainda fala, porque pela fé ele ofereceu melhor oferta a Deus e deu testemunho de justiça. A tua oferta fala mais alto que você, meu irmão, minha irmã, quando você faz de coração, quando você faz com sinceridade. E essa oferta vai clamar diante de Deus, vai testemunhar diante de Deus o teu amor por ser guardião dos seus irmãos, dos nossos irmãos, entre nós. Seja irmão de sangue, seja irmão em Cristo. Somos guardiãos uns dos outros. E nós precisamos aprender a quem temos servido como guarda do nosso irmão. É a Deus. Deus é o Senhor que nos traz essa honraria, vamos dizer assim, de ser o guardador dos nossos irmãos e irmãs em Cristo. E os nossos irmãos e irmãs fisicamente gerados pelos nossos pais, irmãos de sangue. Somos guardadores uns dos outros, não somos inimigos, somos guardadores. E os irmãos em Cristo,
somos guardadores também. Por isso hoje eu te convido, meu irmão, minha irmã, a se lembrar sempre de que quando nós não somos guardadores dos nossos irmãos, podemos ser o assassino deles, como aconteceu com Caim. E vamos lembrar, eu vou ler um texto aqui, em especial nós, pastores, pastoras, líderes, seja líder de uma célula, de uma pequena igreja, uma pequena célula, líder só na sua casa, da sua família, você é quem convida para orar, você é quem intercede por todos, qualquer liderança que você exerce. Vou comparar a do pastor que o escritor de Hebreus diz aqui em Hebreus 13, a partir do 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Eu quero que você tenha lembrança aqui, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas. Nós, pastores, daremos conta de toda a alma que nós pastoreamos, que nós lideramos. E cada líder, seja na sua casa, seja no seu lar, seja numa célula, numa igreja, no núcleo da igreja, você vela pelas almas daqueles irmãos que estão abaixo de ti, que estão sob teu cuidado. Você é o velador deles, é o guardião deles. Vamos aprender a nos guardar um ao outro. E ele continua dizendo, orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. Ore por nós, porque queremos portar honestamente. É de coração que guardamos uns aos outros. Vamos aprender a orar um pelos outros. Às vezes nem conhecemos. O Senhor toca no nosso coração por orarmos por determinada igreja, determinado irmão, pastor, líder, que às vezes nunca vimos, só conhecemos talvez pela internet, ou conhecemos por um testemunho de alguém que nos contou, mas no momento em que ouvimos o nome daquela pessoa, o Senhor fala, ore por ele. Às vezes o Senhor só nos toca o coração para orar por uma determinada cidade, pelos irmãos que estão naquela cidade. Depois de algum tempo que vamos descobrir que aquela cidade sofreu uma agressão, seja natural ou seja política, perseguição religiosa, perseguição de bandidos. Mas aconteceu algo naquela cidade que nós não sabíamos, mas Deus o sabia. E como guardiões uns dos outros, o Senhor nos chamou para nos colocar na brecha, para guardar os irmãos daquele lugar. Às vezes algumas calamidades acontecem porque não oramos, porque não clamamos, porque não intercedemos. E isso nós precisamos aprender em Deus, porque o Senhor nos chamou para sermos guardiões uns dos outros, para sermos os intercessores uns do outro. Observa o que o escritor de crônicas, o cronista diz aqui, e esse versículo é muito conhecido, mas às vezes não fazemos como nele está escrito. Segundo Crônicas 7,14, se meu povo que se chama pelo meu nome, o nome de Deus, Cristo, se o meu povo que se chama por cristão, que é o meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos. 4 coisas que nós temos que fazer, começando pela humilhação. Humilhar, orar, buscar a face de Deus e converter dos nossos maus caminhos, pararmos de fazer o que temos feito de errado. Então ele continua dizendo, então eu ouvirei dos céus e eu perdoarei os vossos pecados e sararei a vossa terra. Nós temos feito muitas coisas para sarar a nossa terra, para guardar os nossos irmãos, mas não temos feito essas 4 coisas que o cronista diz, se fizer isso, o Senhor vai ouvir e vai perdoar e vai sarar a sua terra. Nós queremos a terra sarada, mas não fazemos isso. Fazemos 1001 coisas, fazemos muitas coisas, fazemos passeata, fazemos marcha, fazemos vigília, fazemos isso e aquilo,
mas não nos humilhamos. Oramos, buscamos a face do Senhor e não nos arrependemos dos nossos pecados. Enquanto não fizermos isso, não será sarada a nossa terra. Queremos ser guardiões uns dos outros? Então voltemos às primeiras coisas. Vamos buscar o Senhor, vamos nos humilhar. E humilhar, eu não estou te falando para você ir em praça pública se humilhar. Eu estou falando para você se humilhar diante do Deus vivo. É diante dele, prostra o teu coração. Se ponha por terra. Abaixe o teu tupete. Curva a tua cabeça. Porque ele é Senhor de todas as coisas. E ore. E busque a face do Senhor. Busque de todo o coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. E vamos nos arrepender dos nossos pecados. Então eu tenho certeza que o Senhor confirmará que somos guardiões uns dos outros e virá sarar a nossa terra, nos perdoará, curará a nossa terra e reverterá o quadro de luta, de dificuldade que temos passado. Queremos muitas coisas para nós e para nossas nações, para os nossos familiares, para as nossas igrejas, mas não fazemos essas 4 coisas. Enquanto não a fizermos, nada acontecerá. E eu não estou te chamando para você fazer isso ao público. Muitos líderes, muito conhecidos, muito mais conhecidos que eu não sou conhecido de quase ninguém, não fazem essa convocação, pois eu te faço. Eu te convido, meu irmão, minha irmã, vamos clamar ao Senhor. Vamos nos apresentar diante dele com humilhação, com oração, com clamor, busca da sua face e nos arrepender. E eu tenho certeza que ele sarará a nossa nação, curará as nossas mazelas e restaurará tudo que ele tem prometido para nós e para a nossa nação. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, Pai amado, Deus de glória e poder, eu te louvo e te glorifico e te agradeço, ó Pai, por todo o teu mover, pelo teu agir em nossas vidas. Obrigado, Pai, por nos constituir guardadores dos nossos irmãos. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a dimensão e a profundidade, a altura e a largura dessa responsabilidade de sermos guardadores uns dos outros, para estarmos buscando a tua face, orando, clamando, humilhando, nos arrependendo uns pelos outros. É através de nós que o Senhor irá curar a nossa nação. Ajuda-nos, Senhor, a nos apresentarmos diante de Ti, de dia e de noite, para nos humilhar, orar, buscar a Tua face e nos arrependermos. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde, que Ele levante seu rosto sobre ti, te dê paz, te dê tranquilidade, e te cubra de misericórdia, e te faça um intercessor permanente, assíduo, guerreiro de oração, para sermos guardadores uns dos outros. Em nome de Jesus, o Senhor te abençoe.